Oi, sou Rosiane Bastos, sou arquiteta. O objetivo desse vídeo é apresentar para vocês os materiais que a gente vai utilizar nas oficinas. Então, se você estiver assistindo é porque você está matriculado. E eu vou fazer um resumo da técnica em si, noções básicas da técnica que a gente vai utilizar, que é a aquarela, e fazer uma apresentação dos materiais que a gente também vai utilizar durante a oficina. Você não precisa comprar nada, já vai estar tudo à tua disposição. Eu vou ter tanto os materiais quanto os suportes e o material de apoio que a gente vai trabalhar, que são as referências das aquarelas que vocês vão produzir. Normalmente, as turmas produzem de 1 a 2 aquarelas, mas elas são suficientes para você ter, na verdade, desmistificar o que é a aquarela em si. Então, fazendo um resumo rápido assim, do que seria a metodologia, a gente trabalha com a referência. Essa referência ela é decalcada para a gente ganhar tempo, porque o objetivo da gente é produzir aquarela, é aquarelar. Então, a gente tem os decalques, tem um caderno de decalque, todos os materiais já vão estar disponíveis, certo? Que é o que eu vou apresentar nesse vídeo, a intenção maior é essa. Em si, eu estou produzindo esse vídeo porque a gente acabava tomando um pouco do tempo da prática da aquarela, porque eu preciso mostrar essa teoria para vocês, essas noções básicas, para vocês não ficarem... na verdade, é para ter um nivelamento de conhecimento da turma toda, porque muitas pessoas realmente são iniciantes, nunca nem assistiram tutoriais de aquarela, de técnica, nunca nem viram produzir uma aquarela, mas acham muito bonito, então seria meio que para nivelar um pouco mesmo o conhecimento de vocês, para que quando vocês chegarem lá na aula, vocês já realmente ter noção do que vai ser feito, de como que é a metodologia e os materiais que a gente vai utilizar, tá bom? Bem, então eu vou apresentar para vocês agora os materiais que a gente vai utilizar, fazendo referência com alguns materiais com marcas intermediárias e profissionais, que vocês podem estar adquirindo também futuramente, e mostrando as diferenças entre um material e outro, tá? Então, vamos começar aqui pela aquarela. A gente optou por utilizar uma aquarela em pastilha, do tipo escolar. Então aqui, no caso, eu tenho ela na marca Molin, que são os nossos estojos que a gente vai utilizar, né, as paletas de aquarelas. Então você tem, são 12 cores de aquarelas, você tem cores primárias, secundárias, né, algumas terciárias que a gente vai estar utilizando. No caso aqui, a tampa dessa aquarela, ela é um godê, ela se transforma num godê, certo? Que são essas concavidades que a gente utiliza para misturar as tintas, tá? Todas elas que a gente utiliza em pastilha normalmente vêm com godê na tampa. Então esse estojinho a gente vai utilizar, tá? Durante os nossos cursos e oficinas. Eu tenho também no mercado aqui em São Luís, no caso a praça que é São Luís, também tem o estojinho da Faber-Castell, que também eu já fiz um teste, muito bom, gostei das cores, tá? Eu fiz um comparativo até entre as duas marcas, trabalhei com o papel e saí pigmentando o papel, né, utilizando as duas marcas. Então eu fiz esse estudo para ter uma equivalência nas cores. Então, a gente observa que existem algumas diferenças, principalmente no roxo, aqui, né? Você tem uma diferença que já é um azul escuro, e aqui é um azul claro. Já na Molin você não teria esse azul mais arroxeado, você teria o roxo mesmo, e um azul. Então, fica a critério de vocês depois escolher a marca que vocês vão utilizar no dia a dia, tá? No caso a Faber, e aqui é a Molin. Então eu fiz essa equivalência, esse teste, para a gente ter uma comparação nos pigmentos, para poder mostrar para vocês. Também tem no Instagram essa comparação, eu fiz um guará
pintando as duas, e deu uma diferença. Uma é mais opaca, a outra é mais brilhante, os pigmentos são mais vivos, mas isso vai depender também do material que vocês vão utilizar e do estilo mesmo que vocês querem dar para a aquarela de vocês. Essa paleta é bem interessante, a gente percebe durante as oficinas que a paleta de vocês é bem característica, existe um certo estilo, mesmo mudando a temática, mesmo mudando o modelo e a referência, a gente vê uma certa repetição na paleta de cores. Isso é interessante olhar quando a gente está demonstrando, né? A gente percebe que algumas aquarelas são mais suaves, outras as cores mais densas, as matizes mais reforçadas, então outras são mais pastel, um tom pastel. Então é bem interessante olhar assim, e quando a gente faz a exposição a gente vê essa mistura de cores das aquarelas, é bem legal. Aqui tem algumas referências que a gente trabalha durante as oficinas, depois eu vou mostrar com mais calma. Mas ainda dentro do que seria aquarela, a gente tem uma outra marca intermediária, que é a Koh-i-Noor, no caso aqui que ela vem em pastilhas também, só que ela vem nesses estojinhos, você rosqueia eles e você tem essa possibilidade de trabalhar as cores. A tampa também é um godezinho, tá? Vem as concavidades. Aqui são 3 jogos que eu tenho, só que uma das tampas caiu e quebrou, então eu acabei ficando só com 2 tampas, mas aqui juntos são 3 jogos, então você tem como ir trocando e juntando os pigmentos, né? Então dá para fazer uma torre completa, né? Então é bem legal esse estojinho da Koh-i-Noor, a marca. A gente encontra, no caso eu encontrei para vender esse estojo na MD Papéis, e esses outros estojos mais da Faber-Castell e da Molin tem papelarias locais também, mais fáceis ainda de encontrar. E tem um outro estojo que eu utilizo, que ele é mais profissional, no caso a marca é da Van Gogh, tá? E ele é um estojo mais, onde os pigmentos têm maior durabilidade. Você percebe que ele é mais pastoso, né? A pastilha, essas outras são mais secas, só fazendo uma comparação, elas são mais secas, e o estojo da Van Gogh é mais assim pastoso, realmente ela é mais macia, e os pigmentos eles têm maior rendimento. Então, essa questão de preço com relação, o investimento é bem maior, tá entre 400 e 500, chega até 600, eu não sei como é que está o dólar, mas como é um material importado, então ele chega a valores assim, que se você não for trabalhar de forma profissional, assim, talvez não seja um investimento interessante, custo-benefício, se você for deixar a aquarela parada. Então aí, nesse caso, a gente utiliza mesmo os estojinhos, principalmente para quem está aprendendo. Então a sugestão que eu dou realmente é de vocês iniciarem com estojo escolar, para você arriscar, arrojar e experimentar realmente, gastar bastante esse estojo, porque o que você conseguir fazer aqui de efeito com um estojinho desse escolar, você vai sentir muito mais facilidade com o estojo desse profissional, né? E para quem quiser já trabalhar mesmo, esse estojo já intermediário da Koh-i-Noor seria bem interessante de investir. Então esses são os principais, o nosso foco principal do curso de aquarela são as nossas aquarelas. Tem outro formato também que a gente utiliza, que é o formato em bisnaga. No caso, aqui eu tenho da Faber em bisnaga, tá? Então são as bisnaguinhas, onde você pode colocar no godê, no caso aqui é um godê, você aplica no godê e você tem como utilizar, né, misturar a tinta, e misturando, aplicando ele no godê, ó. Então ela é pastosa, bem mais pastosa que as pastilhas, ó. Então você tem como utilizar elas no godê. Precisa do godê nesse caso para poder
essencialmente precisa do godê, tá? A título de curiosidade, eu sempre mostro nas aulas os lápis aquareláveis. A gente não tem, eles não são considerados, na verdade, uma aquarela, tá? Eles são considerados realmente lápis de cor que podem ser aquarelados. Por que a gente não utiliza eles, a gente não encara eles como aquarela? Porque a aquarela, o suporte, é muito importante para a textura da aquarela, para você dar os efeitos que a aquarela precisa para ela realmente se transformar numa aquarela. Então, quando você passa o lápis de cor, você perde muito dessa textura que o papel, que o suporte utiliza. Se o papel é liso, você não vai ter tanta diferença. Mas se o papel for texturizado, então você vai ter um alisamento dessa textura e você vai perder boa parte daquele efeito que a aquarela é interessante você ter, certo? Então, esse, a título de curiosidade, a gente não encara o lápis aquarelável como uma aquarela específica. Na verdade, é um lápis de cor que pode se transformar em aquarela. Então, aqui você tem várias opções de godê. No caso, eu disponibilizo esse godê em formato de florzinha. Esse aqui também é um outro tipo de godê que você pode encontrar no mercado, tá? Esse também, que ele é bem grande. Eu tenho um godê que ele é uma mistura, ele é uma mescla entre godê e paleta. Que é um estojo desse, ele dobra, você fecha ele aqui. Então ele dobra aqui, ele fecha, protege, né? Você tem questão de proteção da aquarela para poder ela não ficar empoeirada, tá? Aí você tem como proteger. Ele é uma paleta também, você coloca aqui você transforma aqui então você utiliza ele para colocar. E tem também o apoio de pincéis. Então você tem como colocar os pincéis. Deixa eu posicionar aqui para vocês olharem. Vocês têm o pincel, você utiliza o pincel e aplica, né? Então, te dá um apoio bom também. Além dele ser bem grande, dá um reforço na hora que você tiver, principalmente pinturar ao ar livre. Então, te dá uma noção, assim, das possibilidades que você tem para trabalhar com esses materiais, tá? Outra coisa que vai estar à disposição de vocês nas oficinas vão ser essa esponjinha que a gente pode trabalhar, né? A esponjinha tem várias funções, vocês têm várias formas de utilizar a esponja. Ela é bem macia, algumas bem macias, às vezes quanto mais velhinha fica mais legal para fazer as texturas. E existem esponjas vegetais no mercado também, esponjas marinhas que são bem macias, que você pode utilizar também para fazer as texturas. Você pode encharcar ela com água, colocar na paleta. Deixa eu pegar aqui para vocês. Outra coisa que vocês podem utilizar também, essa esponjinha que está com vocês, é mergulhar ela na água, aqui, ó. Encharca ela, passa aqui na paleta, dependendo da cor que vocês queiram, e vocês conseguem fazer feitos de pingo só, espremendo a esponja, a água que está nelas, passa pelo pigmento e vai posicionar no suporte. Ou mesmo texturizando. Então, vocês têm outra função também. Às vezes você está com o pincel muito encharcado, e aí você quer só secar um pouco o pincel, então ela recebe um pouco dessa água, só para tirar um pouco da água do pincel que tem, tá? Para você poder utilizar. Então, fique à vontade para utilizar essa esponja da forma como vocês acharem mais interessante. Eu vou estar demonstrando também durante a oficina. Outra coisa que vocês têm também como apoio de vocês são as toalhinhas. Normalmente eu deixo uma ou outra. Então fica à disposição também para vocês secarem o pincel, tá? Depois que lava, seca o pincel, tá? Às vezes alguém derruba um copo, outro. Eu sou desastrada também, não se preocupe. Aí a toalhinha também é salvadora nessas horas. Então podem ficar à vontade também para utilizar. Algumas pessoas botam a toalhinha no colo.
Eu vou disponibilizar também um avental para vocês, vai estar lá para vocês utilizarem para proteger a roupa. Certo? Outra coisa importante também, já começando a apresentar, esse é o kit de pincéis que a gente vai utilizar da marca da Faber, e a gente vai utilizar ele e mais um pincel adicional, que é esse pincel de detalhes, tá? Pra gente fazer alguns detalhes. Ele tem essa borrachinha aqui, ó, que é bem macia, é vendido no kit, aqui para mostrar para vocês como é a apresentação comercial deles. Então, ele é vendido assim, o kit com os 4 pincéis. São 3 pincéis redondos, né? E um pincel chato. Então, a gente vai estar utilizando nas aquarelas, os 4 pincéis, a gente utiliza eles em totalidade, demonstrando como é que cada um deles a gente encara. Eles têm cerdas sintéticas, tá? São muito bons. Eu sempre produzo as aquarelas com eles para poder fazer os vídeos de apoio para vocês. Então, no IGTV tem alguns vídeos também que eu já comecei a compartilhar. E eu vou mostrar para vocês também alguns pincéis com cerdas naturais. No caso, aqui eu tenho 2 pincéis com cerdas naturais. No caso aqui é pelo de Marta. Aqui, esse pincel veio com aquele estojo da Van Gogh, também é muito bom esse pincel. Pincel para aquarela, o melhor pincel para aquarela que vocês podem utilizar é o pincel o mais macio que vocês encontrarem e que ele seja resiliente. Que ele é muito macio e ele retorna quase que imediatamente para a posição dele, tá? Quando você... Quanto mais macio, melhor. Existem pelos de esquilo que são muito bons. Aqui também é pelo de Marta, ó. Então, quanto mais macio o pincel for e mais resiliente, melhor, tá? Então, a dica para o pincel é: comprem um pincel mais macio e mais resiliente que vocês encontrarem. Outra versão também do pincel que é bem interessante, principalmente para o uso de pastilha, é esse pincelzinho, que ele tem um reservatório de água, também tem à disposição no mercado para vender. Você abre aqui, ele rosqueia e você enche de água. Ele aqui, ó, certo? Aqui tem água aqui dentro. Aí você fecha novamente e você tem a possibilidade de apertar ele e a água. Ó. Então, para pastilha, ele é muito bom, porque você vai liberando a água aos poucos, utilizando a pastilha, ó. Você tem como ir apertando, hidratando a pastilha para poder retirar o pigmento, sem precisar perder o que o pincel comum faz quando a gente utiliza, é você molhar ele aqui e depois ir hidratando, você perde. Para você evitar de fazer isso, a sugestão que eu dou durante as oficinas é você utilizar o Godet. E é onde eu disponibilizo para vocês os nossos gotejadores, que vai estar à disposição também na mesa. E você pode gotejar no Godet, ou os borrifadores, que também você pode utilizar, ó. Você pode borrifar no Godet, e você, em vez de ir com o pincel convencional, em vez de você ficar mergulhando na água aqui, ó, em vez de você ficar mergulhando na água, hidratando, fazendo isso aqui, para ir pegar mais e mergulhar de novo na água e saturar a água, o que é que vocês colocam? Água no Godet. Quando vocês querem preparar essa tinta, já trabalhar com o Godet, ó, e vir trazendo o pigmento para o Godet, ó. Então, essa é a dica para vocês não perderem, ficarem perdendo pigmento. Então, preparem as cores, a paleta de cores que vocês vão utilizar, vocês já fazem previamente aqui no Godet, tá? Que aí a gente já vai ganhando tempo. Isso também eu vou demonstrar, isso é a parte prática, na verdade, da oficina. Mas
esse vídeo ele serve um pouco para a gente ver como é que esses materiais vão ser utilizados e qual a flexibilidade que eles têm para a gente trabalhar com eles durante a oficina, tá? Então, vocês têm os pincéis, as várias formas que eu demonstrei de pincel. Ó, aqui já não precisa, né? Ele já, você goteja e ele já traz o... Então, para lavar o pincel, mudar de cor, você é só ficar apertando e você vai tendo ele na verdade, ele vai perdendo o pigmento com o tempo. Conforme você vai apertando, liberando a água, ele vai lavando o pincel. Aí você tira o excesso. Então, fica bem, vocês podem ficar bem à vontade para utilizar os materiais de vocês. Essa é a dica. Então, os pincéis que a gente vai utilizar são esses 4 durante a oficina, tá? Tá aqui, repetindo, esse aqui é só... Então, os 4, na verdade, são 5 pincéis, mais esse aqui. Essas canetinhas também podem estar à disposição aí para vocês, dependendo da técnica e do modelo. Então, algumas técnicas eu não utilizo ela. Flores, pássaros, eu não utilizo essa canetinha. Mas a arquitetura colonial, azulejos, a gente vai utilizar ela. Então, se vocês estiverem matriculados nessas oficinas, então vai estar à disposição de vocês essa canetinha. Ela é à prova d'água, tá? Aqui, ó. Então, futuramente, quando vocês forem comprar de vocês, então vocês já ficam com essa dica que tem que ser à prova d'água. Porque na hora que você vai aquarelar por cima dela, que a gente inicia com ela, na verdade, o desenho. E se a gente for desenhar depois, um exemplo aqui da aquarela do casarão, aqui eu desenhei ela antes de aquarelar. Se eu fosse desenhar depois de aquarelado, eu corri o risco de entupir a caneta, e é o que acontece mesmo. Eu posso utilizar também para fazer, se a intenção de vocês é aquarelar primeiro e utilizar depois o nanquim por fora, vocês podem utilizar a bico de pena, que vocês utilizam com a tinta nanquim, certo? Então, seria a bico de pena. Não sei se está dando foco aqui, mas são essas canetas que a gente mergulha na tinta e aplica. Você vai riscando ela até a tinta acabar. E você tem que realmente pegar de novo lá na garrafinha de tinta e continuar novamente, tá? Então, essa daqui não tem problema com entupimento. Já a outra tem. Eu já estraguei várias canetinhas utilizando por cima da aquarela, e a aquarela, por ser muito fininha, ela acaba entupindo as canetas descartáveis de técnicas, né, que são canetas técnicas. A vantagem, qual é a diferença de uma e da outra? A vantagem é que essa daqui, a técnica, ela tem uma pena, você compra a espessura que você quer da pena, e é uma pena constante, você não tem variação dessa medida aqui. Já a bico de pena, você tem a variação. Dependendo da pressão que você der na caneta, na ponta de pena, ela abre. Não sei se daqui vocês conseguem olhar, se vai dar foco. Vocês estão vendo as duas pontinhas aqui, ó? Acho que tá perdendo foco. Conforme você aperta, ela abre, ó. Então, quando ela abre, ela aumenta o traço, a espessura do traço. Então, você tem a possibilidade de trabalhar traços mais finos e mais grossos, ó. Então, é isso. A diferença das duas seria essa. A principal, né? Então, nós temos alguns materiais principais. Outro material que também que a gente vai disponibilizar para vocês é esse lápis 6B, tá? É um lápis macio, bem macio, que é o que a gente vai fazer os decalques. Eu vou mostrar também, vou demonstrar. Então, a gente também está utilizando esse material, principalmente para fazer os decalques, certo? No mais, eu acho que acabou. São esses materiais que a gente utiliza. Agora, vocês, durante as aulas, vocês vão ter mais conhecimento nesse sentido do que a gente vai trabalhar, né? Aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente uma das cartilhas que a gente está utilizando. No caso aqui, a temática é pássaros, tá? Então, aqui você tem 5 referências
para trabalhar essa temática. Como eu disse, a gente escolhe, normalmente opta por uma delas. Às vezes eu entro em votação, eu escolho uma ou duas. Uma eu escolho para iniciar, outra vocês escolhem por votação. E a gente trabalha entre uma a duas modelos durante a aula. E vocês levam para casa essa cartilha, onde a gente tem a metodologia do passo a passo, os materiais que a gente vai utilizar, o que são retornáveis, o que você pode levar para casa, no caso os suportes, e essa cartilha. Então você tem todas as aquarelas de referência. Durante a aula, eu já vi muitos alunos fazerem isso, que é bem legal. Faz tipo um cavalete para você ficar perto de você. Então a pessoa faz um cavaletezinho, porque aqui a mesa é de vidro, ela vai deslizar. Mas lá a mesa é plástica, então você dá esse efeito assim no cavalete e você tem a pintura para fazer e fica usando ele como um cavalete. Eu achei bem legal, assim. Vários alunos já fizeram isso e também eu vi que é bem legal nesse sentido. Então você tem várias referências aqui, no caso pássaros, você tem o guará, você tem a pipira azul, tem o beija-flor, tá? Tem o tucano e tem as jandaias, né? Então, acho que é a última, sim. Então tem vocês vão receber isso aqui, é um material que fica com vocês. Para decalque, o que a gente utiliza é o caderno de riscado, você vai poder decalcar a partir dessas referências aqui, ó. A pipira azul. Cada referência daquela tem uma equivalência, um traço equivalente para ela, que é o que a gente vai utilizar para decalcar. A intenção é não demorar muito nesse decalque, não precisa ser tão preciso na transferência do risco para o suporte, tá? Então, você tem o caderno de riscado junto com vocês. Aí, no material também que vocês vão receber, tem essa pesquisa de satisfação também que eu coloco, que para mim é bem interessante, são questionários de avaliação da oficina. Se vocês quiserem se identificar, pode. Não é obrigatório responder, mas eu agradeço quem responde, porque para mim é muito bom para a gente poder melhorar, né? O que a gente faz. Tem sempre um jeitinho de melhorar. Aqui os suportes, falando um pouco dos suportes, que também vocês vão levar para casa, é um bloco com um mix de 3 tipos de papel. Deixa eu tentar reunir todos eles aqui para vocês olharem, com a textura. Vou botar bem pertinho para vocês olharem. Então, é isso aqui, ó. Acho que dá para olhar assim. Você tem um papel texturizado, todos eles específicos para aquarela, para técnicas úmidas. Algumas mais úmidas, outras um pouco mais secas, e a gente vai estar exercitando esses três modelos de papel. Tá? O ideal é vocês podem ficar à vontade para escolher inicialmente qualquer um deles, e o segundo vocês já mudam. Então, a intenção realmente é experimentar e perceber que um já não vai aguentar tanta água, você tem que trabalhar uma técnica um pouco mais seca, o outro já vai aguentar bastante água, o outro, os traços, as pinceladas vão ficar mais delicadas. E essa experimentação ela é importante, por isso eu faço esse mix de papéis, para vocês terem essa oportunidade também de experimentar os vários suportes que tem à disposição no mercado e optar pelo melhor para desenvolver a técnica que vocês querem ou dar o efeito que vocês querem na aquarela. Que é como eu disse anteriormente, o suporte na aquarela ele é muito importante. Essa textura também é muito importante para você ter efeitos que você trabalha na aquarela, que você evidencia, você reforça a temática, certo? Então, são esses 3 tipos de papel. No caso aqui, são aulas demonstrativas que eu faço de algumas oficinas, representação de nuvens, eu vou testando, eu vou mostrando como que vai fazendo a concentração da água, as camadas que você utiliza para poder chegar a um resultado legal na aquarela, tá? Então, aqui também outra pintura também de referência, a oficina Cactus. Algumas das obras que eu produzi estão hoje na exposição, então, ao final de cada oficina, a gente tem uma exposição
no caso, ao final de cada maratona, não é nem de cada oficina, é de cada maratona. Então, são temporadas que a gente trabalha, então, no final, a gente encerra com uma exposição, a gente disponibiliza também um material para emoldurar, e a gente utiliza lá na MEI, tem um painel que eles cederam para a gente poder trabalhar e expor nossa produção. Aqui no caso do tucano, na oficina Pássaros, eu utilizo várias técnicas que a gente trabalha o úmido sobre úmido, no caso aqui é úmido sobre seco, a gente trabalha úmido sobre úmido, a gente trabalha o seco sobre seco para dar textura, a gente utiliza também o pincel para dar efeitos no brilho da pena, a gente utiliza todos os pincéis nas aquarelas para vocês verem os efeitos que a gente vai obter com cada pincelada. Cada pincel tem uma função, tem um estilo de pincel o estilo do pincel, o formato do pincel define muito a qualidade do trabalho, como utilizar bem essa pincelada. Então é isso. Eu acho que já deu para ter uma ideia. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é um material que eu produzo artesanalmente, que é um fichário para você organizar as cartilhas, tá? Nesse caso aqui eu já personalizei, eu entrego ele todo no papel craft. Ele tem esse tipo de encadernação que é muito prática, eu vou mostrar para vocês também nesse vídeo. Ele vem com elástico. E a eco bag, aqui no caso ela tá dobradinha, tá? Mas isso aqui tudo eu faço artesanalmente. No caso o fichário, eu produzi justamente porque eu mesma tava me enrolando na hora que eu tava organizando as minhas cartilhas. E aí eu precisei fazer para mim esse fichário e as pessoas começaram a gostar e pediram para eu começar a fazer. Então, esse elástico, eu uso ele para poder facilitar na hora de tanto colocar quanto retirar a cartilha do fichário. E eu vou organizando. Aqui no caso é a oficina flores, tá? Aqui eu tenho a oficina de azulejos, certo? Aqui a oficina de cactos, suculentas. Aqui a arquitetura colonial, tá? Aí vai a oficina pássaros, que foi o que eu mostrei agora. E você tem também um espaço para você organizar suas aquarelas. No caso aqui eu tirei essa aquarela daqui, então você tem um saquinho para poder colocar, né, e organizar as aquarelas. Olha, aqui é o estágio dela já do casarão, né, o sobrado, com o nanquim já esperando para ser aquarelado. Aqui também é outro casarão. Então, esses saquinhos, eles são excelentes para organizar as aquarelas. Você pode organizar também não só as aquarelas, mas os certificados que você vai receber de participação, certo? Você também organiza o caderno de riscado, porque normalmente esse caderno, ele solta, você quando utiliza ele para decalque, ele fica atrás com o lápis, então ele fica sujando. Então, esses saquinhos, eles são bons para você poder organizar o teu material de trabalho, de desenho. E ele ainda tem espaço para você colocar teus suportes aqui atrás, né, o bloco mix. Aí você vem e organiza. Então ele é bem legal nesse sentido para poder organizar, fecha com elástico. Então esse daqui também é um material que é feito sob encomenda, não dá para fazer assim em grande quantidade. Então eu disponibilizo o link para poder a pessoa fazer a encomenda no ato da matrícula. Então quando vocês olharem o fichário e a eco bag, então são esses dois produtos que eu faço também, tá? Então, eu sempre esqueço de demonstrar isso. Agora, nesse vídeo, eu vou ter a oportunidade de demonstrar. Eu deixo sempre para o final.
Tem um botãozinho aqui, tic-tac. Você pode abrir, ela tá do lado do avesso, na verdade. Vou botar aqui para vocês olharem. Vou aumentar aqui o ângulo. Então, eu vou desmontar ela. Eu guardo ela assim, dobradinha do lado do avesso. E depois eu viro ela assim. Então, ela fica do lado certinho. É só o formato de dobrar que vira uma mais compacta, certo? E fica a ecoback. Depois você tem a possibilidade de pegar o fichário, e colocar dentro da ecoback. E aí fica a tua ecobag com o fichário. E dá pra levar os materiais, dá pra levar o kit de aquarela, você fecha a aquarela. Tem espaço para colocar os materiais todos. Quando você tiver os materiais, você tem como colocar tudo juntinho, principalmente para quem gosta de trabalhar ao ar livre. Então tem a possibilidade de levar todo o seu material dentro da bolsa. Tem espaço suficiente para levar tudo junto. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado para esclarecer algumas questões antes das oficinas. Eu costumo criar um grupo provisório para incluir quem se inscreve. Seria durante as oficinas para dar algumas informações, a gente trocar endereços de onde tem material, promoções. Às vezes eu compartilho também links do que eu vejo de referências externas às aquarelas. Vocês também podem ficar à vontade para experimentar depois das oficinas, produzir não só o que está nas aquarelas e nas referências que a gente trabalha nas cartilhas, mas buscar outras referências externas. Então, sempre que eu vejo uma referência externa que é bem interessante, eu compartilho nos grupos. Primeiramente, ele era para ser um grupo provisório para cada turma, mas as pessoas pediram para manter o grupo, porque eles têm gostado muito têm compartilhado o que tem produzido no grupo e têm buscado informações, dicas para como melhorar a pintura das aquarelas, a técnica. Então, eu dou sugestões no grupo. Então, mas fique à vontade para sair do grupo se a oficina tiver terminado, você quiser sair, fique à vontade. Não é um grupo permanente, se você pode sair a hora que quiser, sabe? Então, é isso, eu acho que deu para ter uma noção. Vou ficar ansiosa para receber vocês lá, estou produzindo tudo com muito carinho. Tudo que eu faço mesmo é com muito carinho. Sempre que eu passo o meu conhecimento, eu me sinto muito bem. Então, eu gosto de ver o brilho nos olhos de vocês, quando vocês estão pintando as aquarelas. Eu gosto de ver as pessoas produzindo coisas que nunca produziram, e quando veem o resultado e se impressionam consigo mesmas, porque essa foi um pouco do sentimento que eu tive quando eu comecei a pintar aquarela, de forma autodidata mesmo. Eu comecei a estudar sozinha, então boa parte do que eu vou mostrar para vocês é essa forma prática mesmo que eu cheguei nas aquarelas, com os resultados que eu obtive, de forma prática, tentando ser o mais prático possível, sem muita assertividade, sem muita técnica conservadora, nada disso, é improviso mesmo. Vou mostrar as técnicas que eu desenvolvo, o que eu desenvolvi, sem passar por escolas tradicionais, de forma autodidata mesmo. Então, fica mais fácil das pessoas entenderem e na hora da experimentação, saberem que elas não têm limites assim para arrojar, para experimentar. Então, é uma quebra de tabu mesmo da aquarela, não é um bicho de sete cabeças. Vocês vão ver que a partir da primeira aquarela vai sair assim uma venda dos olhos de vocês, vocês vão conseguir analisar as aquarelas que estão na cartilha, que a gente não vai fazer durante a aula presencial, mas vocês vão levar para casa para fazer, e vocês vão ver que vocês não vão ter dificuldade de analisar as aquarelas, e
e saber como que foi iniciada a aquarela, todas as etapas de construção da aquarela, vocês vão conseguir identificar cada uma delas. Então, essas oficinas, elas servem muito mesmo para isso. Essa semana, uma aluna chegou para mim e falou, foi ontem, eu fui lá na exposição e ela disse, Rose, você criou um monstro, eu só consigo ver isso agora, eu consigo ver as aquarelas e eu não consigo mais parar de aquarelar. É um pouco isso mesmo que eu sinto quando eu estou produzindo, quando eu comecei a produzir. De lá para cá eu não consegui mais parar. E obrigada por se inscrever na oficina. Eu vou estar realmente trabalhando com todo carinho para fazer com que essa experiência para você seja uma experiência única, que fique na memória e que daqui para frente vocês não parem mais de aquarelar. Tá bom, querido? Um abraço, muito obrigada.